Vou passar a palavra aqui para o senhor Dom Bertrand, chefe da Casa Imperial do Brasil, imperador de júri do Brasil, com a palavra, Dom Bertrand. O senhor ocupa a tribuna, senhor? Excelente senhor deputado, Dom Luiz Felipe, meu muito caro sobrinho, deputado Lafayette, deputado Cristoneto, deputada Zanata, excelente senhor embaixador da Áustria, que nos legou esse regalo que foi a princesa Leopoldina, minhas senhoras e meus senhores. Eu fico muito contente de estar nessa homenagem à minha tetravó, a princesa Dona Leopoldina. Qual o aspecto que eu queria chamar a atenção nessa sessão? Já foram os aspectos políticos, da deputada Zanata, os valores dela enquanto mulher, pela deputada Cristoneto, mas há um aspecto que eu quero mostrar aqui, que era o que era a formação de uma princesa naquele tempo. Era formada tendo em vista o dever e a religião, tendo em vista realizar a missão que lhe foi destinada pela Divina Providência, sabendo que havia nascido não para gozar a vida, mas para servir a sua pátria, servir as suas tradições e, sobretudo, servir a Deus Nosso Senhor. Essa foi a missão de Dona Leopoldina e ela tinha consciência disso. Ela foi educada sempre nessa perspectiva do dever e da religião, dos respeitos aos deveres de Deus e da vocação que ela era chamada pela Divina Providência. E essa vocação qual foi? Ser a imperatriz do Brasil. Logo no início das tratativas, é muito bonito ver como ela assumiu o Brasil, como ela estudou o Brasil. Ela chegou ao Brasil praticamente falando português. Ela tinha estudado toda a geografia do Brasil, as tradições do Brasil, as tradições de Portugal. E nós temos que reconhecer também a genialidade de Dom João VI em promover esse casamento. Porque logo depois do Acordo de Viena, depois das guerras napoleônicas, Dom João VI queria que o pequeno Portugal tivesse a sua influência no contexto das nações. Ele queria exatamente um equilíbrio entre as ambições castelhanas, as ambições inglesas e todos os demais que cobiçavam as riquezas das colônias portuguesas. Aliás, o Brasil nunca foi colônia juridicamente, mas dos países, das terras de ultramar de Portugal, eles que cobiçavam a isso. E Dom João VI teve a sabedoria, por ocasião das guerras napoleônicas, de vir ao Brasil, de trasladar a capital do reino de Portugal, Brasil, e Algarves, a partir de certo momento, do reino para o Brasil. Napoleão odiava Dom João VI. Napoleão dizia: foi o único rei que me enganou. Quando as tropas de General Junot chegaram às colinas que circundam a Viena, elas viram ao largo as naus que para cá vinham. E daí vem a expressão que nós usamos quando faltamos a um compromisso ou alguma coisa assim, deixar a pessoa ver navios. Os franceses ficaram a ver navios. E é bonito ver como Dom João VI depois soube escolher a princesa Leopoldina, uma princesa austríaca, que mantinha esse equilíbrio na Europa e que eram formadas nessa perspectiva de sacrificar-se pelo bem da pátria, pelo bem da religião. Uma das características exatamente das cortes austríacas era promover os casamentos. A célebre frase: os outros guerreiam, tu, feliz Áustria, casa-te. A política toda da Áustria exatamente era muito mais baseada em casamentos, em uniões familiares, do que em guerras. E assim, para cá veio Dona Leopoldina, e ela imediatamente assumiu o Brasil. Dom Pedro já foi considerado o defensor perpétuo do Brasil. Ela, o anjo protetor do Brasil. E foi isso que ela fez. A sacralidade dessa princesa, a formação que ela tem, as cartas, toda a correspondência que ela tem, os comentários que ela fazia nas suas cartas ao seu pai, o imperador Francisco II da Áustria, as cartas que ele mandava a Dom João VI, todos os comentários eram extraordinários. E o documento definitivo foi a carta que ela enviou a Dom Pedro II. Dom Pedro II havia viajado para Minas e para São Paulo.
e havia deixado ela na regência, quer dizer, efetivamente estava no comando do Brasil. E numa região, no auge dessas pressões das cortes portuguesas, da Revolução do Porto, que queria estabelecer um regime semelhante ao regime da Revolução resultante da Revolução Francesa, nesse auge, ela soube ver o risco que o Brasil e soube dar a cartada definitiva. Ela não só assinou a carta pelo qual foi consagrada a nossa independência, do 2 de setembro, mas também a carta que ela enviou a Dom Pedro II, de uma sabedoria única. A sabedoria dessa princesa de 25 anos, a consciência que ela tinha da realidade, como ela via politicamente, é um exemplo para todos nós. E esse aspecto eu queria chamar da nossa atenção. E graças a essa colaboração entre o defensor perpétuo do Brasil e o anjo protetor do Brasil, Dom Pedro I, o príncipe Dom Pedro e a dona Leopoldina, hoje nós somos as nações de dimensões continentais e certamente as nações que têm um futuro grandioso a realizar. Nós não somos o maior país do mundo, mas nós somos o país que tem a maior área cultivável do mundo. Nós temos todos os minerais, temos um clima excelente. Tudo isso nós devemos exatamente à independência, como foi no Brasil, com uma diferença com nossos vizinhos hispano-americanos. Enquanto a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno, pois Dom João VI, quando havia partido, havia dito ao seu filho: meu filho considera que mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente, põe esta coroa em tua cabeça, onde um aventureiro faça. Graças a isso, a nossa independência foi muito mais uma emancipação e foi natural. E já foi reconhecido logo pelas várias nações, inclusive pela Santa Sé. Ao passo que nossos vizinhos pan-americanos, as suas independências resultaram das ambições dos caudilhos que queriam ser presidente da República, sua respectiva área de influência. Resultaram, se dividiram, subdividiram e não tem essa consciência da nacionalidade que nós temos no Brasil. Isso se deveu exatamente a essa união entre a ousadia, a galhardia, a coragem de Dom Pedro I e a sabedoria de Dona Leopoldina, a formação de Dona Leopoldina entre o defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, e o anjo protetor do Brasil, Dona Leopoldina. Portanto, eu felicito ao meu caro sobrinho, o deputado Luiz Felipe, de ter promovido essa ação em homenagem à memória dessa grande brasileira que havia assumido inteiramente a sua nacionalidade, havia assumido inteiramente os interesses do Brasil e, graças a ela, nós somos hoje esse país maravilhoso que nós tanto amamos e que tem um futuro tão grandioso ao Brasil. Minha senhora, meus senhores, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil.